Sejam muito bem-vindos ao Diário de Leitura. Meu nome é Lucas e hoje eu venho responder a tag dos livros curtinhos. Recentemente eu respondi a tag dos calhamaços pela segunda vez na história do canal e naquela ocasião eu taguei o Carlos Siqueira, que também tem canal sobre livros aqui no YouTube. E ele, por sua vez, recentemente respondeu a tag dos livros curtinhos e me tagueou. Hoje eu venho então responder às perguntas que ele fez para mim. E a primeira delas é: o menor livro da sua estante. Eu fiz uma boa pesquisa sobre qual seria esse menor livro e descobri que, na verdade, ele é imbatível. O menor livro é este, Sobre o Exílio, do Joseph Brodsky, que sai pela Aine. Ele é bem pequenininho mesmo. Para vocês terem uma ideia, O Jovem, da Annie Ernaux, ele também é muito pequeno, mas quando você compara um com o outro, o Jovem ainda é maior. Eu tenho esse livro que contém um conto da Virginia Woolf, sai pela editora Nós, parece muito pequeno também, mas em comparação com o da Inê, é maior. Um livro de bolso da LPM Pocket é bem maior. E por sua vez, um livro de bolso da Martin Claret, bem maior também. Então, o Joseph Brodsky é imbatível nessa categoria. Um livro que, mesmo pequeno, deu ressaca literária. Olha, eu acho que eu posso dizer que foi o livro Octaedro, do Cortázar. Octaedro é um dos títulos de contos do Cortázar. Eu desenvolvo aqui no canal um projeto de leitura de todos os contos do Cortázar, ele está numa fase avançada. Mas a verdade é que quando eu li Octaedro, aqueles contos foram tão desafiadores, me exauriram tanto, que eu dei uma travada. Tanto é assim que a última leitura que eu fiz e o último vídeo também para o canal foi em 2022, e só agora, no começo de 2024, é que eu consegui dar prosseguimento à leitura e ler um pouco do próximo livro, que é Alguém que Anda por Aí. Então foi uma ressaca literária que não me impediu de ler outros livros, mas me deu uma travada dentro dessa leitura do Cortázar, que de outro modo vinha sendo muito contínua, muito constante. Existe um vídeo aqui no canal sobre Octaedro. No final das contas, foi um vídeo em que eu acho que eu consegui me superar, no sentido de trazer coisas interessantes, extrair leite da pedra, ou seja, procurar entender aqueles contos desafiadores. Eu me recordo muito bem que um vídeo de um outro colega, o Nicolas, do Las Hojas Muertas e Outras Hojas, foi muito importante. Eu até agradeço a ele naquele meu próprio vídeo. Então, assim, Octaedro realmente foi um livro bombástico nessa trajetória que eu vinha tendo com o Cortázar. Um livro pequeno que desgraçou a sua mente. Essa é uma pergunta estranha. Eu procurei entender desgraçar a sua mente no sentido que te colocou talvez uma obsessão. E eu menciono aqui O Homem da Areia, do Hoffman. Porque O Homem da Areia foi um livro que eu primeiro ouvi o audiobook. Eu, assim, não pesquei muita coisa daquele livro na primeira vez que eu ouvi o audiobook. E assim, eu fiquei meio insatisfeito por isso, e em vez de deixar simplesmente passar, eu falei, não, vou ouvir o audiobook pela segunda vez. Aí quando eu ouço o audiobook pela segunda vez, aquilo já faz muito mais sentido. E eu me animo, porque eu percebo que eu saio de um estado de não compreensão para um estado de compreensão bem avançado, ou seja, o livro tinha muito a entregar, e de fato tem. E aí eu fui ouvindo esse audiobook várias vezes, eu acho que eu ouvi esse audiobook umas 5 vezes. E aí depois lá no meu clube eu tive que ler este livro, então eu vou e leio ele, e leio também o estudo que o Freud fez a respeito. E aí a minha mente explode mesmo. E aí, por conta disso, porque esse também foi o meu primeiro Freud, logo na sequência, poucos meses depois, eu começo a fazer um curso de psicanálise. E hoje eu estou fazendo psicanálise também. Então, assim, foi um livro que desgraçou minha mente num sentido muito positivo, de me colocar assim num caminho muito diferente, muito desafiador, mas também recompensador. Agora já tem vídeo no canal para ele, em que eu comento o livro, em que eu comento o estudo do Freud, eu comento também um estudo do José Guilherme Melchior a respeito. Vale dar uma conferida, porque é um livro assim potente, apesar de pequenininho. E agora existe essa edição toda bonita
da Ubu. Eu ouvi o audiobook na edição da Roku, depois li na edição da Autêntica, que acompanha o texto do Freud, e tenho aqui essa edição da Ubu também. Um livro pequeno que merecia mais páginas, eu acho que, sem sombra de dúvidas, é o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. É um livro também que, assim, me impactou muito. Eu vivo fazendo referência a esse livro. Inclusive, há vários textos no blog a respeito dele. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu acho que ele poderia ter um pouco mais de páginas. A gente sente que o Byung-Chul Han está, assim, sendo sintético demais, apesar de o livro guardar potência mesmo desse modo. E que se ele fosse um pouquinho mais analítico, o leitor sofreria menos, sabe? Então, Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, merecia ter mais páginas. Um livro que, mesmo pequeno, foi difícil de entender. Putz, esse também. Esse desgraçou a minha mente. Eu acho que era esse que deveria ter sido respondido como desgraçou a minha mente. O estudo que o Agamben faz sobre Bartleby, o escrivão do Herman Melville. Gente, quando eu li isso aqui, minha cabeça fundiu. Falei, meu Deus, que é isso? Isso é muito difícil. E aí, assim, eu tinha que produzir um conteúdo exclusivo lá pro clube. Eu tinha que entender isso aqui para levar para as outras pessoas, né, esse conhecimento. Então, assim, eu voltei, li mais uma vez, muito detidamente, até que a hora que eu chego no final, eu falo, uau, agora eu entendi. Eu entendi pelo menos o suficiente, né, para já formar uma ideia coerente. E aquilo me deu uma satisfação muito grande, porque foi muito desafiador. Fazia tempo que eu não tinha um desafio tão grande na literatura. E então, é excelente esse livro. Tem vídeo no canal também agora, e eu só posso dizer que foi recompensador, apesar de muito difícil no começo. Aliás, eu estou falando bastante sobre o clube aqui, porque o clube proporciona esse tipo de leitura, e quem não sabe, quem apoia o meu canal faz parte também de um clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Justamente gêneros literários que tendem a ser mais curtos, entretanto, entregam muito em termos de literatura. E lá agora a gente vai começar a ler, por exemplo, porque a gente está numa nova temporada, Os Dublinenses, do James Joyce, uma coletânea de contos. Ler juntos esses contos do Joyce vai fazer muita diferença. E a gente vai também, em março, fazer todo um mês dedicado à peça escocesa, ao Macbeth do Shakespeare. E a gente vai ler o Macbeth do Shakespeare, o Macbeth do Ionesco. O Ionesco é um dos grandes dramaturgos do século XX, e ele faz uma recriação em termos de século XX do Macbeth do Shakespeare. Então vai ser uma oportunidade da gente ver o Macbeth sob outra perspectiva e de conhecer a obra do Ionesco. E a gente também vai ver aquela novelinha que sai pela editora 34 chamada Lady Macbeth no distrito de Mtsensk, do Nikolai Leskov, um grande escritor russo. Então é uma novela que vai levar a personagem de Lady Macbeth para a Rússia. Parece muito interessante. Não deixem de conferir todos os detalhes no link abaixo e também a lista completa do que a gente vai ler até julho. Depois de responder um livro difícil de entender, mesmo que pequeno, a pergunta é: o menor livro do seu autor favorito? Pelo menos o que eu tenho aqui em casa, o Altran Dourado é um dos meus escritores favoritos. Uma Vida em Segredo. Gente, quem acompanha o canal sabe o quanto este livro é bom. O quanto este livro arruinou a minha mente no sentido de me colocar dentro dele, eu não consigo sair. Eu amo esse livro, é um dos meus livros da vida. E é um livro curtinho. Tem vídeo aqui no canal. Olha, se vocês encontrarem esse livro em sebo, não deixem de comprar. Comprem imediatamente, porque vale muito, muito a pena mesmo. Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado. O menor livro de não ficção da estante. O do Joseph Brodsky eu acho que é meio não ficção, mas como o Joseph Brodsky é um escritor de literatura, essa não ficção dele é um pouco literária também. Então eu decidi escolher um livro de não ficção pura. E eu escolhi dois que têm o mesmo formato. Dois que saem pela Realizações, têm a ver com astronomia, com matemática. Este, O Livro das Coincidências, A Misteriosa Harmonia dos Planetas, um livretinho gracinha. Essa coleção é toda charmosa, vejam só. E Os Sólidos Platônicos e Arquimedianos, o pequeno guia do espaço tridimensional. Outro livro
Muito bacana. Vejam só eles aqui, um do lado do outro, é toda uma coleção. Menor livro de uma série ou coleção. Olha, eu tenho a coleção do Teatro Completo do Nelson Rodrigues, publicado assim de forma avulsa. E este Valsa número 6, que é justamente o livro dele que eu ainda não li, é o menor, é sobretudo o menor. Eu olhei assim para ele na estante, ele se destaca como menor. Ele é um monólogo. O Nelson Rodrigues acho que não tem outro monólogo, quase certeza. Este é o seu único monólogo e ele é bem curtinho. Espero em breve ler, trazer para o canal e dar continuidade ao projeto da leitura das peças do Nelson Rodrigues. Um livro pequeno que inspirou um filme ou uma série. O Distância de Resgate, da Samantha Schweblin. Distância de Resgate é um livro dessa escritora argentina que eu gosto tanto, que tem feito tanto sucesso mundialmente. Há vídeos para outros livros dela aqui no canal. E a verdade é que, assim, eu não gostei deste livro quando eu li. Agora saiu até uma nova edição pela Fósforo. A Fósforo agora é parceira do canal, vale dizer. E é bem bonita a edição. Eu pretendo reler. Pretendo reler porque eu sei que muita gente gostou, que o livro é substancial e inclusive gerou um filme. O filme se chama, vou falar para vocês, Fio Invisível, e acredito que esteja na Netflix. Então é um livro pequeno, porque assim, apesar dele parecer gorduchinho, é que a página é meio grossa, ele tem apenas 142 páginas, ainda conta como livro pequeno. Ele virou filme. Entretanto, eu preciso voltar a ele para entender perfeitamente. Foi uma leve decepção quando eu li, porque eu vinha numa sequência excelente de leituras da Samantha. É pequeno, mas quase abandonei. Uau! Esse realmente me deu um nervoso. Escute as Feras, da Nastasia Martin, alguma coisa assim. Vou colocar a capa aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Ó, deixa eu ver o nome dela aqui no Scooby. Não tá aparecendo direito. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Gente, esse livro era tão promissor, eu cheguei com tanta empolgação, porém, eu percebi que o parágrafo que eles destacavam do texto e colocavam na quarta capa era o parágrafo mais interessante do livro, o resto não era nada à altura daquilo. Então, assim, eu fiquei muito decepcionado, porque o que ele prometia não era pouco, era coisa demais, era para se tornar livro da vida. Só que é aquela coisa, para muita gente se tornou um livro da vida. Então, não se fiem muito no meu julgamento neste caso, e até por ser um livro pequeno, vale a pena procurar vocês mesmos e entender do que se trata. Pra vocês terem uma ideia do tanto que eu não gostei, eu fiz uma coisa que eu raramente faço, eu passei o livro para frente. Eu não tenho ele aqui para mostrar. Então, assim, o nível de decepção foi enorme. Então, fica a dica, assim, é, leiam, porque pode funcionar demais, mas não vão com tanta expectativa. Saibam que existe uma pessoa que detestou, essa pessoa sou eu. É isso, pessoal, é tudo isso. Espero que tenham gostado. Eu vou taguear aqui o Marcelo Apson do canal Literário. Convido vocês a conhecerem o canal do Marcelo e convido vocês também a conhecerem o canal do Carlos Siqueira, que me tagueou. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e vejo vocês no Clube de Leitura. Até mais!